Salve, galera. Boa tarde a todos. Rafael Cota, aqui do Barbaridade, né? E da Flamengo Love. Vamos só reagir ao que o Rei Kraus falou, né? Agora, quem viu a live ontem, minha, reagindo ao Rei Kraus, viu que ele estava muito irritado. Hoje ele mais calmo, mais ácido e mais inteligentemente fez um vídeo comprovando que realmente a culpa é dos jogadores do Flamengo, que estão sacaneando o Sampaoli, os jogadores, todos os jogadores. O Sampaoli realmente é como é que eu vou dizer? Injustiçado. Só antes eu vou pedir para vocês já deixarem um like, ativar as notificações e comentar também o que vocês acham, né? À medida que a gente vai comentando o vídeo. Alberto aí tá sempre na nossa live. Obrigado, Alberto. Valeu mesmo. Vamos começar então aqui a assistir o vídeo do Rei Kraus, que é genial, simplesmente isso, genial. Exclusivo, urgente, bomba! Jogadores assumem o comando e pedem demissão de Sampaoli. Claramente o treinador está sendo boicotado. Claramente os jogadores estão com má vontade e os resultados não aparecem pelo pouco caso que os atletas têm com as ideias de jogo trazidas pelo treinador. Isso. Eu estava completamente enganado. Completamente. Mas diante dos fatos é impossível não concordar. Impossível. É um verdadeiro absurdo. O que os jogadores têm na cabeça? Bando de mimados. Sabe o que está encabeçando esse absurdo? Gabigol? Pedro? Arrascaeta? Everton Ribeiro? Não. O Messi? A relação entre os jogadores e o técnico Jorge Sampaoli é das piores possíveis na seleção argentina. Segundo o jornal Clarim, um grupo de atletas, entre eles o craque Lionel Messi, pediu para a Associação de Futebol Argentino a demissão do treinador antes mesmo da partida contra a Nigéria na terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Esse Messi é um mimado! É, o Messi. O Messi realmente é mimado, né? O Messi, a seleção da Argentina toda é mimada, né? Então, convenhamos, Rei Kraus, a Argentina é toda mimada, né? Eu queria ver se o Messi falaria assim com o Guardiola. Jamais. Mimado. Tá insatisfeito, Messi? Pode levar o Guardiola para essa seleção aí que não vai ser campeã. Jogadores mimados. Absurdo. E foram campeões, né? 4 anos depois, eles foram campeões. Que coisa, não? Mas no galudo da massa, o Sampaoli fez sucesso. Isso. Pergunte para qualquer atleticano se não quer o retorno do Sampaoli. É bem capaz de querer mesmo, né? Porque agora tá o Filipão, né? Sampaoli deixa o Atlético Mineiro com decepção, refém do que ele próprio gerou. Claramente o elenco do Atlético Mineiro acomodado. Claramente o elenco do galudo da massa boicotou o Sampaoli. Só não vê que não quer. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive o Ricardo Oliveira, né? Que a gente sempre passa aquele videozinho dele explicando por que ele foi barrado pelo Sampaoli. Mimados. Mas no Olympique de Marseille, que não contava com jogadores mimados, acomodados, vagabundos, tudo foi diferente. Ops! Sampaoli já estaria desgastado no Olympique de Marseille de jornal. Jogadores estariam insatisfeitos com exercícios, gritos e reclamações do técnico argentino durante os treinamentos, segundo o jornal La Equipe. Jogadores de linha estariam insatisfeitos com o quanto tem que correr durante os treinos, como se fosse um jogo. Jovens das categorias de base estariam resistindo a participar das atividades. Que elenco vagabundo é esse, hein? Que elenco acomodado. Mimado. Do Olympique de Marseille também, hein? Então, o grande Sampaoli foi para o Sevilha. E é claro que quando você pega um elenco comprometido com o trabalho profissional, a coisa flui, a coisa rende. Claro. Completamente diferente desses últimos elencos aí, Claro. acomodados, vagabundos, pilantras, se acham maiores que o clube. Não respeitam a camisa! Sevilha anuncia demissão do Sampaoli. Maus resultados, luta contra rebaixamento e relacionamento com o elenco são os motivos para a queda do treinador argentino. Clube já busca substituto. Além dos maus resultados, teria pesado contra o argentino um clima ruim no vestiário. Os atletas teriam rompido com o técnico, não acredito. a que acusariam de confundir o time com mudanças constantes de sistema e de jogadores. Não posso acreditar. É impressionante como só tem elenco acomodado. Desiste. Os jogadores do Sevilha não honram a camisa que tem. Não honram.
Ganhou milhões aí para fazer esse papelão, escolhe técnico. Absurdo. Você acha absurdo uma coisa dessa? E vejam só o que esse elenco vagabundo acomodado do Sevilha fez. Foi campeão. Sevilha Que bate coisa, não? Como nos pênaltis e é campeão da Europa League Olha pela que 7ª coisa, vez. que coisa. Rapaz, eu quero dizer que o Sampaoli foi embora do Sevilha e o Sevilha foi campeão. Que elenco acomodado. E melhorou muito no Campeonato Espanhol, que estava para ser rebaixado. Após a saída de Sampaoli, Sevilha deslancha com o título da Liga Europa e vaga na Champions. Que pouca vergonha! Que absurdo que fizeram com o Sampaoli. Foi só ele sair que saíram da zona de rebaixamento. Elenco mimado. Gente do céu, que boicote é esse? O Sampaoli sempre foi o queridinho do Bap e do Landim, sempre foi. E a pergunta que fica é, como esse histórico foi ignorado? Quais títulos ele ganhou? Não Aí foi, ele né? veio pro Flamengo e a narrativa que criam é que o elenco multicampeão com técnicos diferentes estão de sacanagem com o treinador. 10 técnicos passaram, será que só o treinador é o culpado? E esse é o questionamento da vez. Óbvio que não. A culpa não é do treinador, é de quem contrata. Sem critério, sem estudo, sem planejamento. Através de achismos de palpiteiros amadores do futebol, que são mantidos para dar poder político ao Landim. Eu já fiz um vídeo falando como é que funciona a estrutura do departamento de futebol. Procura depois, está escrito assim, ó, por que o Marcos Braz não é demitido? Uma coisa assim. E assim contratam técnicos errados e assim a gente vê o resultado no campo. E será novamente dessa forma. O Sampaoli será demitido. Isso é evidente. E, novamente, aqueles que não têm planejamento nenhum, que vai através do achismo, vão escolher um próximo treinador. É um grande tiro no escuro. Se der certo, deu. Que maravilha. E quando dá certo, não renovo. Eu me tornei uma viúva do Dorival Júnior. E apesar de todas as críticas pertinentes, ele largou o final do campeonato. Ele teve anuência nos 50 dias de férias. As declarações, mesmo com tudo isso, ele é muito melhor que o Sampaoli e o Vitor Pereira juntos. Muito. Mas não é pouco, não. E tem uma coisa que é muito simples. Você criticar o Sampaoli significa criticar diretamente o Landim e o Bap. Opa! E ano que vem temos eleições. Então ligue os pontos aí, tá? Por que será, rapaz? Por que será que não se criticam? Por que será que o jornalista, que todos vocês tanto usam como fonte relevante, por que será que o ídolo da Flá Twitter não fala sobre isso? Será que ele quer uma vaguinha lá no Flamengo? Porque o presidente anterior ele falava, né? Falava bastante. Vamos seguir aqui. Vocês são inteligentes, vocês vão ligar os pontos aí. Será que é por isso que defende absurdamente o Sampaoli? Será que por isso querem botar a culpa no elenco ao invés de um treinador que tem um histórico horroroso? Será? Eu não sei. Vocês vão pensar. Pensem. Liguem os pontos, tá? Eu acredito que vocês são capazes. E é óbvio que o elenco tem culpa. Esse elenco manda no clube. Obviamente, não é esse o discurso? O elenco manda. O elenco certamente não queria a renovação do Dorival Júnior. Por isso que contrataram o Vitor Pereira. Que, inclusive, o elenco quis o Vitor Pereira. E o elenco quis o Sampaoli também. Certamente o elenco não queria o retorno de Jorge Jesus. Esse elenco mimado que manda no clube, que mandou vender o João Gomes e o Rodinei. E esse elenco aí não quis o retorno do Rafinha. Quando vê esse que não quer. Tá aí, ó. O elenco que fez essa janela de transferência ridícula. O elenco que escolheu 31 escalações em 31 partidas. Eu tô achando até que esse elenco que deu um soco no Pedro, hein? E estão colocando a culpa no pobre preparador físico do Sampaoli. Esse elenco é ardiloso. Deve ser por isso que é chamado de malvadão. Eles não perdoam, não. Nossa. E por falar aí, Pedro, que papelão, hein, rapaz? O plano era perder pro São Paulo, mas não, o time correu até o final pro empate. E o Pedro foi lá e fez gol de pênalti. Ô, Pedro, era só bater um pouco mais pra cá, né, Pedro? O plano era esse. A derrota seria muito pior. Mas o atacante resolveu aliviar. É um absurdo. Ali é o elenco mimado. O jogo de ontem estava arquitetado. O elenco contraria o Dorival Júnior, beijaria o treinador até dizer chega. Isso causaria ciúme no Sampaoli. Aí, ó. O Sampaoli é aquela criança chata que tem a bola e ninguém quer brincar junto. Ele só tem a bola, mas ninguém quer brincar. Dá dó.
Aquele cara andando sozinho lá pro outro, igual maluco, sem saber o que fazer, dá dó, pô. Eu fico com pena. E aí o time perdeu a partida e pronto, um plano perfeito. Mas tudo foi por água abaixo, impressionante. Bom, agora esperar para ver o que o Landim vai fazer. O presidente, que era um grande entusiasta do trabalho do Paulo Souza, grande entusiasta do trabalho do Vitor Pereira, grande entusiasta do trabalho do Sampaoli, só não foi entusiasta do trabalho do Dorival, que foi campeão invicto da Libertadores. Incrível, né? Que Agora, coisa, se não? ele mantém o treinador, a chance da gente perder a vaga para a final do Copa do Brasil é gigante. E se mandar embora, assina mais um atestado de incompetência no futebol. Vamos, Landim! Toma atitude! Só não fuja, tá? Porque aquele que era chamado de banana, ele não corria quando tava com problema, não. Não se escondia em aeroporto, não, tá, Landim? Agora eu vou ficar aqui também esperando as pessoas colocarem apelido no Não Landim. São vão, bandeira não de vão. mel, que dava as caras, era chamado de banana. Qual será o apelido que vão dar pro Landim, hein? Eu fiquei curioso para saber disso. Não tem. Valeu. Não tem. Meus queridos. Vamos lá. Isso aqui não tem nada a ver com. Tem nada a ver com o negócio que a gente estava vendo, então vamos lá. Cara, o Rei Kraus, novamente, 100% de razão. Falou tudo que eu penso, porque é verdade. E assim. Tô pensando aqui no que eu vou responder pro Elmer, mas eu já vou te responder. Se o Sampaoli teve problema em todos os clubes que ele passou, significa então que ele tendo problema hoje no Flamengo e vocês que chamam, não são todos, que chamam o elenco de mimado, como é que é? De fazer as vontades, querer fazer as vontades, senão não faz nada certo e tal. Significa que o Messi e o time da Argentina também era mimado? Foram campeões agora do mundo? São campeões do mundo? Significa que o Sevilha, o elenco era mimado? São campeões agora do mundo? Desculpa, do mundo não. Da Liga da Europa? Significa que o Olympique de Marseille também era mimado? Então, assim, todos os elencos que o Sampaoli teve na mão são mimados. Vamos entender aqui direito para entender, porque não faz sentido. Faz sentido? Quer dizer, aí a gente tem que ver o Elias aqui, né? O Elias Vanderlei falando o seguinte: tem que acontecer o desmanche desse elenco. Já deu, manda logo embora o inflamador de tudo, Gabriel. Já tá na hora do Gabriel, pique o pé. Tá certo. Gabriel, o Gabigol, feito depois de tudo que ele fez e faz, segue fazendo. Ele tem que ir embora do Flamengo. Perfeita análise. Porque o ídolo de vocês falou, né? São casos à parte. O André Luiz está falando, são todos sem vergonha. Isso que você está falando são casos à parte. Então, todos os treinadores que passaram pelo Flamengo são fatos? Não. Até porque 3 foram campeões. Aliás, 4. O Abel também foi campeão. Abel Braga, Jorge Jesus. E olha que o Abel é fraco mesmo, mas Abel Braga, Jorge Jesus, Sampaoli, Rogério Ceni e Dorival. 5 treinadores foram campeões com esse mesmo elenco aí, que você e o seu ídolo chama de elenco vagabundo. Não é só um técnico que serve para o Flamengo, não. Mas tem um perfil de técnico que não serve